Hi everyone, welcome to another English class. Oi pessoal, bem-vindos a outra aula de inglês. Today we're going to study modal verbs. Hoje nós vamos estudar os modal verbs. The first one is should. Então o primeiro que a gente vai ver hoje é should, que indica um advice, um conselho. In the affirmative form, we use the subject, should, and the verb in the base form without to. Então, na forma afirmativa, a gente vai usar o sujeito, o modal verb should, que significa deveria, e o verbo principal na forma normal dele, na forma base, sem o to. Então, por exemplo, o verbo to go vai entrar só go. O verbo to study vai aparecer só study. O verbo to speak vai aparecer só speak, e assim por diante. Então, os verbos vão entrar no infinitivo, mas sem a partícula to. Então, como exemplos aqui, olha, eu poderia dizer assim, você deveria ir. Eu diria, então, you should go. Não, you should to go. Então, a gente não pode usar esse to junto com o verbo. Errado, né? Então, you should go, você deveria ir. Aqui eu quero dizer que ele deveria esperar. Então, eu vou falar, he should wait. Então, não poderíamos colocar também o to, né? Tipo, he should wait. E nem podemos mudar o verbo, colocar S, ES, NG, ED, nada disso nos verbos. Eles são sempre na forma normal deles, na forma base, né? Que é o infinitivo sem o to. Então, aqui, ó, não pode receber S. Se fosse só assim, ele espera, seria he waits. Mas ele deveria esperar, he should wait. Tá? Então, pensem que sempre que a gente tem um modal verb, no caso do should, também acontece isso, né? Sempre o verbo, né, o should, e o verbo principal no infinitivo sem o to, sem mudança nenhuma. In the negative form, na forma negativa, a gente vai usar o should not. E para que a gente usa o should not, a negativa, né? We use should not or shouldn't to advise not to do something, usually because it's bad or wrong. Nós vamos usar o shouldn't ou should not para aconselhar alguém a não fazer alguma coisa. Geralmente porque isso é uma coisa que vai ser ruim para ela ou que é uma coisa errada. Então temos o exemplo aqui, ó. You shouldn't throw your litter on the street. Quero dizer que você não deveria jogar o lixo na rua. He shouldn't play with those wires if he doesn't know what he's doing. Ele não deveria brincar com aqueles fios se ele não sabe, né, se ele não souber o que está fazendo. You shouldn't work so much. Você não deveria trabalhar muito. Então, ou a gente está achando que aquilo ali é ruim para a pessoa, ou é uma coisa errada de se fazer. Então, no caso, a gente está usando should ou shouldn't, né, para dizer que não deveria fazer essa coisa. Então, na forma afirmativa, a gente usa o sujeito should e na forma negativa, shouldn't, ok? Podemos usar as expressões I think, you should, eu acho que você deveria, né? Para indicar uma coisa que é a sua opinião, né? Que seria uma coisa que você acredita que seja boa ou ruim para a pessoa fazer. Nesse caso, quando a gente usar a forma negativa, né? I don't think, a gente vai usar o modal verb na forma positiva sempre, should. Então a gente não diz assim, I think you shouldn't go, né? Eu acho que você não deveria ir. Não é isso. Eu vou dizer, eu não acho que você deveria ir. Então, I don't think you should go. Então, assim, por exemplo, ó, não ficaria correto se a gente falasse desse jeito. I think you shouldn't go there. O ideal seria dizer I don't think you should go there. Então, I don't think you should go there. Eu não acho que você deva ir lá. I don't think he should eat that. Eu não acho que ele deva comer isso. I don't think he should start yet. Eu não acho que ele deveria começar ainda. And in the interrogative form, na forma interrogativa, to ask questions, né, para fazer perguntas, we invert, a gente vai inverter a ordem do should e do sujeito. Então, a gente, por exemplo, na forma afirmativa teria I should go now, né? Eu deveria ir agora. Se eu for perguntar, eu vou inverter a ordem aqui do should e do I, né? Que é o sujeito dessa frase. Então, ficaria should I go now? Should I go now? Eu deveria ir agora. Então, essa é uma pergunta, a gente sabe que é pergunta, porque obviamente é um ponto de interrogação, mas porque a nossa estrutura está trocada, né? O should vem antes do sujeito. We use should in questions when we want advice, a recommendation or a suggestion. Nós vamos usar o should nas perguntas quando quisermos um conselho, uma recomendação ou uma sugestão. Então, aqui no caso, eu estou perguntando, eu deveria ir agora? Estou pedindo um conselho, né? Uma sugestão de alguém. Should I wear the green shirt? Eu deveria usar a camisa verde, a camiseta verde? What should we do now? O que nós deveríamos fazer agora? Então, a gente vai usar o should para pedir conselho, recomendação ou sugestão.
So, to summarize, para resumir, in the questions, nas perguntas, a gente vai usar o should antes do sujeito e depois o verbo na forma normal dele, né? Então, should I, eu vou usar essa estrutura para perguntar, para pedir um conselho sobre alguma coisa. Então, por exemplo, should I go? Eu deveria ir. Se eu for afirmar, né, se eu for dar um conselho, give an advice, eu diria então, I think you should, e o verbo na forma normal dele. Ou I don't think you should, e o verbo também na forma normal. A gente não costuma usar a expressão I think you shouldn't, né? A gente usa I don't think you should. Alright? Now let's see the modal verbs must and have to. They are used to express an obligation or a necessity. Então, a gente vai usar o must e o have to, que seria deve ou tem que, para expressar uma obrigação ou uma necessidade, obligation or necessity. E aí, então, a gente tem a estrutura aqui do must, que assim como a gente já visto lá com o should, né, também vai ser usado sempre na mesma forma para todas as pessoas, né, para todos os pronomes, e o verbo que seguir ele também não vai ter alteração nenhuma. Então, a gente vai usar sempre o sujeito, né, que é a pessoa de quem a gente fala, must, que significa deve ou tem que, e o verbo no infinitivo sem o to, tá? Também não podemos colocar S, ES, ING, nada disso nos verbos, tá bem? Sempre a forma normal dele. Então, aqui eu tenho, por exemplo, he must stop. You must go. She must wait. E essas partezinhas estão com X aqui porque ficam erradas. Então, não tem como a gente modificar o must, não tem como modificar o verbo principal colocando to, nem acrescentando S, ES, nada disso. Então, aqui, he must stop, quer dizer que ele deve parar, ou ele tem que parar. You must go, você deve ir, você tem que ir. She must wait, ela deve esperar, ela tem que esperar. So, when do we use must in the sentences? We use must when we express an obligation or duty, quando a gente expressa então, uma obrigação, um dever de alguém. Então, tem you must wear seatbelt when you drive. Então, você deve usar o cinto de segurança quando dirige. You must eat all of your vegetables. Você deve comer todos os seus legumes e verduras. Deduction. Expressar uma dedução, uma coisa que a gente acha, né? A gente conclui com base em alguma coisa. Então, a gente tem quase certeza que aquela coisa é verdade, né? We are almost certain that something is true. Então, por exemplo, look at that snow. Olha aquela neve. It must be cold outside. Deve estar frio lá fora. A gente está vendo que está nevando, a gente conclui, né? Deduz que deve estar frio. Então, é quase garantido, quase certo, né? De que isso seja verdade. I heard a noise upstairs. Eu ouvi um barulho lá em cima, no andar de cima. Mary must be home. A Mary deve estar em casa. A gente deduz isso porque a gente ouviu esse barulho. We also use must to emphasize a necessity. Também usamos, então, must para enfatizar uma necessidade, para dizer que tem mesmo que fazer aquilo. Então, por exemplo, plants must have light and water to grow. Ou seja, as plantas precisam ter, elas têm que ter luz e água para crescer. You must study if you want good grades. Então, você deve estudar se você quiser boas notas. And to express a strong recommendation, uma recomendação forte, uma coisa que você acha mesmo que a pessoa precisa fazer. Então, eu poderia dizer, we must get together for dinner soon. Nós temos que nos reunir para o jantar em breve. These cupcakes are yummy. You must try one. Esses cupcakes estão deliciosos, você tem que experimentar um, né? Você deve experimentar. Então, é uma coisa que eu realmente acho que você deva fazer, ok? And the negative form of must. Qual é a forma negativa de must? A forma negativa de must é must not, ou mustn't. Só que ela é usada para expressar uma prohibition, uma proibição. So, it's important that you do not do something. Ou seja, a gente quer dizer que é importante que você não faça aquela coisa, porque é proibido, ou não é permitido. You mustn't use your phone while driving. Ou seja, você não pode usar o celular enquanto está dirigindo. É proibido, né? Não se pode fazer isso. Não é permitido. It's not allowed. It's prohibited. So you use must to express an obligation and mustn't to express a prohibition. Now, what's the difference between must and have to? Tem diferença entre o must e o have to? Se a gente viu que os dois expressam uma obrigação, uma necessidade. Então, a diferença, basicamente, é que a gente vai usar o must quando é o falante que decide e o have to quando é uma outra pessoa que decide que a gente tem que fazer aquilo. Então, aqui, por exemplo, I must book a hotel for my trip next week. Fui eu que decidi que eu tenho que agendar um hotel para minha viagem na semana que vem. Então, eu estou me lembrando que eu tenho que fazer isso. Aqui tem outro exemplo. We have to wear uniform at work.
Nós temos que usar uniforme no trabalho. Não fui eu que decidi, não estou dizendo que eu tenho que fazer isso porque eu quero, porque é uma regra, né? Porque o chefe decidiu que eu tenho que fazer isso. Se for uma lei, né, uma regra por escrito, a gente também costuma usar o must, ok? And in informal English, have got to is sometimes used instead of have to. Então, no inglês informal, que é o inglês que a gente usa no dia a dia, que vocês vão ver em filmes, em músicas, né, em séries, normalmente a gente pode usar o have got to ao invés de have to, significa a mesma coisa. This subject and have or has are almost always contracted before got to in spoken English. E aí, como é o inglês falado, a gente geralmente abrevia o have ou has junto com got to. Então, por exemplo, I've got to é a mesma coisa que I have got to, que é a mesma coisa que I have to, eu tenho que. He's got to é a mesma coisa que he has got to, que é a mesma coisa que he has to, ou seja, ele tem que. Então, olha esse exemplo. Ó. I've got to tidy my room before I can go out. Ou seja, eu tenho que arrumar o meu quarto antes de sair. I have got to tidy my room before I can go out. I have to tidy my room before I can go out. All these sentences are the same. Todas as frases são a mesma coisa, tá? A ideia é a mesma, o que mudou foi só a expressão aqui have got to, que é a mesma, mas está abreviada, e have to. Now the modal verbs may and might. We use them to indicate a possibility, a probability, or permission. A gente vai usar o may e o might, que significam pode, para indicar possibilidade, ou probabilidade, ou permissão. Então, a estrutura vai ser também, como a gente tinha visto antes, sempre o sujeito, aí o modal verb may ou might, e o verbo na forma normal dele. Então, aqui, por exemplo, eu usaria para qualquer pessoa dessas o might ou o may, e o verbo principal sem alteração nenhuma, sem o to, sem s, sem s, sem ng, sem ed, sem nada. Então, como aqui como exemplo, ó, you might go, quer dizer que você pode ir. She might know, ela pode saber, né? Então, isso indica essa possibilidade, né? Essa probabilidade. Normalmente, então, a gente usa esses modal verbs para expressar uma possibility, uma possibilidade. There is a chance of something being true or something happening. Então, existe uma chance de que alguma coisa seja verdade ou que alguma coisa aconteça. Então, por exemplo, take an umbrella, ou seja, leve um guarda-chuva. It might rain later. Pode chover mais tarde. Seria a mesma coisa que dizer take an umbrella. It may rain later. Então, essas duas frases significam a mesma coisa. Elas estão indicando a possibilidade de acontecer essa situação, de chover, no caso. I think she may win the singing competition. Eu acho que ela pode vencer a competição de canto. Então, existe a possibilidade dela ganhar. They might be late because of the bus strike. Eles podem estar atrasados por causa da greve de ônibus. Então, existe essa possibilidade do atraso ser por esse motivo. Então, aqui onde eu usei o may, eu poderia usar o might. Aqui onde eu usei o might, eu poderia usar o may. Tá? Então, eles dois indicam possibility igualmente. Então, a gente pode usar em geral, né, para indicar possibility. Então, aqui é o exemplo que a gente viu anteriormente, né? It might rain later, so take an umbrella. To give permission, para dar permissão. Então, aqui, por exemplo, you may have another cookie if you like. Você pode pegar um outro biscoito se você quiser. To ask for permission, may I borrow your pen, please? Posso pegar a sua caneta, por favor? Nesse caso, né, a gente, tanto para dar permissão quanto para pedir permissão, a gente vai usar só o may, o might não, tá? E ele é usado, assim, existem outras formas de dar ou pedir permissão, que seria usando can ou could, né? E o may, ele é a maneira mais formal de dar ou de pedir permissão. A gente geralmente usa o may para indicar uma permissão numa situação mais formal, que a gente esteja falando com alguém que exija mais respeito, né? Então, de repente, com um professor, com um diretor da escola, com alguém que você tenha que, né, um diretor da empresa, o chefe, tá? Alguém com quem você deva maior respeito. To express wishes, para expressar, então, o desejo que alguma coisa aconteça, a gente usa também só o may, não usa o might. Então, por exemplo, may the new year bring you happiness, que seria assim, que o ano novo te traga felicidade. Você vai lembrar daquela frase do Star Wars também, may the force be with you, que a força esteja com você, também é expressando um wish, né, um desejo. Bem, e o may not, né, a forma negativa do may, it can be used to not give permission or to prohibit someone from doing something. Então, a gente pode usar o may not para dizer que alguém é proibido, né, ou não tem permissão para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, you may not take photos inside the museum.
você não pode tirar fotos no museu, ou seja, você não tem permissão para isso, proibido. E quando a gente vai ter essa diferença, então, entre may e might? Normalmente, a gente pode trocar um pelo outro, como a gente viu anteriormente, eles têm o mesmo significado, né? Então, may and might can normally be interchanged without a significant difference in meaning. Então, geralmente, eles podem ser trocados sem uma diferença significante no sentido, né? However, might often implies a smaller chance of something happening when expressing possibility. Então, quando a gente expressa uma possibilidade, o might indica que é uma possibilidade um pouco menor, né? As chances são um pouco menores. Então, se tivesse como exemplo aqui a chuva, né? Se eu dissesse it might rain ou it may rain, os dois significam que pode chover. A diferença é que o might vai indicar, então, que existe uma probabilidade menor de chuva do que se eu usar it may rain, tá? Mas se você não estiver fazendo questão de mostrar que a possibilidade é grande ou pequena, tanto faz usar um ou outro. When expressing wishes or giving permission, only may is used. Eu já tinha falado isso anteriormente, né? Que para dar permissão, pedir permissão. E para falar sobre um desejo, né? Desejar algo para alguém, a gente só pode usar, então, o may. Let's see some examples. Vamos ver alguns exemplos. Então, trouxe aqui algumas placas para vocês observarem com instruções de coisas que a gente deve ou não pode fazer ou tem que fazer. Vamos observar aí exemplos desses modal verbs que nós vimos hoje. Então, a primeira está dizendo assim, attention. Children should not use pool without adult supervision. Ou seja, atenção, as crianças não devem, né, não deveriam usar a piscina sem a supervisão de um adulto. Então, é um conselho, né, um aviso para que as crianças não usem, né, a piscina sem o adulto estar por perto. Tem aqui uma outra plaquinha representando lá, então, uma mãe, né, uma adulta, no caso, com uma criança, dizendo, então, children must not enter this site. As crianças não podem entrar nesse local. Então, aqui é proibido criança. Então, temos aqui o must not, que é a forma negativa do must, que indica uma prohibition, né, uma proibição. All dogs must be kept on a leash. E aí temos a imagem, né, do cachorrinho sendo levado com uma coleira. E o que diz aqui? Todos os cachorros devem ser mantidos na coleira. Então, must, também dando essa ideia de obligation, né, de obrigação. Notice, então, nota, né, um aviso. Mobile phones must be switched off. Os celulares devem ser desligados. Tem que ser desligados. Então, é uma regra que a gente tem que seguir. Handheld mobile phones must not be used whilst driving. Ou seja, os aparelhos celulares, né, que a gente usa com a mão, não podem ser usados enquanto se dirige. Another notice, outro recado, né, outro aviso. Children must be accompanied by an adult at all times. Então, as crianças devem ser acompanhadas por um adulto o tempo inteiro. Então, também temos aqui o must, né, com o verbo to be, dizendo que devem ser ou tem que ser. Então, é uma regra. Passengers must not pass this point or cross the line. Então, os passageiros não podem passar desse ponto ou cruzar a linha, atravessar a linha. A gente encontra essa placa em estações de trem, né, de metrô. E aqui uma plaquinha usada num local de trabalho. Employees must wash hands before returning to work. Ou seja, os funcionários têm que ou devem lavar as mãos antes de retornar ao trabalho. E por último, face masks must be worn. Então, as máscaras faciais têm que ser usadas ou devem ser usadas. Também é uma recomendação, uma obrigação. So, I hope you have understood. Espero que tenham entendido, tenham lembrado dos que vocês já conheciam, tenham aprendido os novos e pratiquem bastante. Thank you for watching. Bye bye.